seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estou muito feliz aí que a gente vai abrir uma nova série aqui no podcast, e essa série é de um dos assuntos que eu mais gosto de refletir, de dialogar, de conversar, que é sobre as vocações ministeriais baseadas ali em Efésios 4. Você sabe que na Bíblia existem pelo menos aí 3 listas de dons, né? Existe a lista de Efésios 4, a lista de Romanos 12, de 1 Coríntios 12, e alguns dizem também que existe a lista de 1 Pedro, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a lista de Efésios 4, porque ela é a lista que catalisa as demais listas, né? Nos outros você vai poder perceber dons mais específicos, mas Efésios 4 é como se fosse aquilo que dá forma para todos os demais assuntos específicos de uma maneira mais abrangente, mais geral. Ali você vai ver o ministério quíntuplo de Jesus Cristo. Então, hoje eu gostaria de falar daquilo que o Espírito Santo deu à igreja depois deles terem clamado pelo cumprimento da promessa de Cristo, né? Depois de basicamente 10 dias, parece que a missão agora, a vocação deles estava mais clara, e pode ser que você não tenha claro qual é a sua vocação no corpo de Cristo, e eu acho que esse episódio vai te ajudar e muito de como que você pode descobrir qual é a sua vocação dentro daquilo que Deus deu para você, dentro do ministério que se desenvolve dentro do corpo de Cristo, né? E aí vem a pergunta, né? Se a igreja é um corpo, a grande questão é que parte que eu sou, né, dentro desse corpo. Eu sou cotovelo, eu sou nariz, como a Bíblia coloca lá em Coríntios, né, como se fosse partes do corpo. Qual que é a minha função? Qual que é a minha vocação? Eu acredito piamente que Efésios capítulo 4 é a chave para nós entendermos o melhor funcionamento da igreja e a vocação de cada uma de suas partes. Eu diria para você que esse episódio vai ser tão revelador que você nunca viu Efésios 4 sobre a lente daquilo que vai ser essa série curta de 3 episódios. Eu tenho certeza que quando isso se descortinar na sua mente, quando isso chegar até você através desses 3 episódios, você vai compreender muito mais claramente qual é o plano de Deus para a sua vida, qual é a vocação que Ele te deu e onde você pode se engajar muito mais no corpo de Cristo. Eu gosto muito de uma frase do David Bosch, quando ele, naquele livro Missão Transformadora, né, ele vai trabalhar essa realidade dizendo de que a missão da igreja deve ser derivada da compreensão da missão de Jesus. Ou seja, se a igreja quiser se compreender, se autoconhecer, conheça e compreenda bem melhor a missão de Cristo e o chamado de Cristo, de como que ele exerceu esse chamado aqui na Terra, e você vai poder compreender a igreja bem melhor. Eu acredito que o que a gente vai falar hoje tem muito a ver com isso que o David Bosch coloca nesse livro Missão Transformadora. E isso está em alta consonância com aquilo que Jesus Cristo também disse na grande comissão de João, né? João 20, 21, quando ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então ele está dizendo, assim como é do meu jeito, da mesma maneira como eu fui enviado, eu também vou enviar vocês. A minha reflexão aqui está baseada aí praticamente em 4 livros. São livros extraordinários. Infelizmente eles ainda não têm em português, mas eu aconselho você a ir no Amazon, você vai encontrar. O primeiro livro é o The Permanent Revolution, né? Você tem tanto o playbook desse livro quanto o livro em si, e é extraordinário. Tanto o Alan Hirsch quanto o Ketchum vai trabalhar esse assunto, muito bom. O outro livro é do Neil Cole, um livro chamado Primal Fire. E esse livro ele é extraordinário, ele tem um poder assim de despertar muita coisa legal em você. E talvez o livro base para a gente trabalhar esse assunto é o livro 5Q, do 5Q, né? do Alan Hirsch. Ele que basicamente foi quem desenvolveu muito mais esses assuntos. Então, eu vou deixar a descrição aqui nesse episódio. Se você quiser ter acesso a esses livros, eu acho que vai ser muito legal para você aprofundar na caminhada desse assunto tão fascinante que é o Way Past. Daqui a pouco você vai saber por que é a peste, né? Não a peste, não, mas em inglês, a pest, tá? Uma das doutrinas do Novo Testamento que precisava ser redescoberta e foi redescoberta na Reforma Protestante, né? Junto com Sola Escritura, com Sola Gratia, com Sola Fide, junto com Sola Deo Gloria, né? Junto com Sola Christus, né? E uma dessas doutrinas que completa, que vai além dos 5 solas,
e que tem uma importância primordial para a vida da igreja, foi o sacerdócio universal de todos os crentes, né? E quando você vai perceber de que o sacerdócio universal de todos os crentes é uma doutrina que tem esse resgate na Reforma Protestante, e dentro do Adventismo vai ter uma conotação assim brilhante, extraordinária, e eu ainda quero tocar nesse assunto com você numa próxima série, você vai perceber de que essa doutrina ela dá sentido, né, à finalidade e o papel da igreja no mundo. Quando você vai entendendo de que o sacerdócio é de todos os crentes e não de alguns crentes, de que o sacerdócio é um chamado universal para todos aqueles que conhecem a Cristo e devem participar na sua missão, você vai começando a entender de que nós precisamos e temos agora, né, essa intencionalidade de que nós não podemos esquecer de ler o Novo Testamento tal como foi ele concebido para ser lido, como que equipando o povo de Deus para a missão. É dessa maneira que você vai encontrar a maior parte das epístolas, principalmente de Paulo, é um chamado a equipar as igrejas para que elas possam cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus aqui na Terra. E essa leitura aponta para um rompimento da divisão tradicional entre o sacerdote ou o pastor e os leigos, né, que são o verdadeiro sacerdócio. Então, os sacerdócios são todos, não é um ou dois. Essa mentalidade de que alguns são sacerdotes, essa mentalidade não é uma mentalidade bíblica, ela é uma mentalidade pagã, que foi inserida dentro do contexto cristão, basicamente ali no início da Idade Média. Mas você vai perceber que essa mentalidade não corresponde à fibra bíblica, principalmente dentro daquilo que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, né? Onde todos que confessam a Cristo como Senhor sejam sacerdotes e chamados a essa vocação missionária, conforme está ali já desde também Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Quando você olha Efésios capítulo 4, né, versículo de 1 a 13, você vai perceber que Efésios 4, o capítulo 4, principalmente do versículo 1 a 13, fornece uma estrutura eclesial para a igreja resgatar a sua vocação ministerial. E aqui, gente, é extraordinário porque, eu não sei porquê, mas muito pouca gente dá atenção a Efésios capítulo 4. E se você quiser capacitar a igreja, edificar a igreja, eu acho que você deveria olhar com muito mais atenção para esse capítulo, tá bom? Aqui é encontrado uma igreja que de fato busca uma unidade radical, que busca uma diversidade radical para uma maturidade radical. Se você olhar o texto bíblico, eu trouxe ele aqui no meu iPad, se você olhar o texto bíblico, ele vai dizer assim, do versículo 1 ao versículo 13, e eu gostaria de refletir sobre como que esses versos, ele tem tudo a ver com a reflexão que a gente vai fazer nesse episódio. Ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Você vai perceber que do versículo 1 ao versículo 6... a igreja é chamada para essa unidade radical. A igreja precisa viver essa unidade radical. Mas quando você vai olhar do versículo 7 até o versículo 11, a igreja é chamada para essa diversidade radical. Observe, o texto já começa assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também ele descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu e subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E aí vem o versículo 11, terminando essa sessão da diversidade radical. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Daqui o entendimento da palavra IPS, né? A de apóstolo, P de profeta, E de evangelista, né? Aí você tem aí o S, que seria em inglês de shepherd, né? Que é o pastor, e o T de teacher, que é o mestre, o professor, né? Então, essa seção do versículo 7 a 11 vai trabalhar essa unidade radical. Quando você tem unidade radical com diversidade radical acontecendo, isso vai levar a uma maturidade radical. Quando que a igreja não consegue viver em maturidade? Quando ela não consegue manter essa tensão maravilhosa de unidade e diversidade. Então, alguns querem ter muita diversidade sem unidade, outros querem ter só unidade, mas sem diversidade.
Então, isso nunca vai conduzir à maturidade radical no corpo de Cristo. A maturidade vem quando você tem essa unidade e essa diversidade ao mesmo tempo. E aí, olha que bonito que acontece nessa maturidade, que é o que você vai encontrar basicamente no versículo 12 e 13. E ele diz o seguinte: para que é isso? É a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que nós alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e então cheguemos à maturidade, atingindo então a plenitude de Cristo. Gente, esse texto é fantástico. Esse texto é fantástico. Você vai ver como que essa igreja ela se move, ela se enquadra exatamente dentro do perfil da visão de Cristo do seu ministério. Uma unidade radical, assim como eu sou um com o Pai, vocês agora são um comigo, e um com a Trindade, mas vocês têm dons, vocês têm ministérios diversos, vocês mantêm essa diversidade radical unido em Cristo, e agora vocês vivem nessa maturidade radical, versículo 12 e 13. Essa unidade e diversidade tem o propósito, diz o texto, de preparar o povo de Deus para a obra do ministério. Bem, se você quiser que a sua igreja esteja ativa na obra do ministério, que é dado pelo Espírito, tá? Essa igreja precisa olhar Efésios 4. E o texto está dizendo que se você quiser edificar a igreja, Efésios 4 é a chave. O capítulo 4 de Efésios, ao mesmo tempo, é um ataque devastador ao sequestro funcional do corpo de Cristo. Tá? Aqui nós estamos falando de uma explícita relação de dois sentidos entre o ministério de Cristo com o corpo de Cristo. Cada parte do EIPS, cada dom, ele é um convite e fornece os meios para participar na obra de Jesus Cristo. Porque você vai perceber que Jesus Cristo foi o único que teve os 5 dons. Ele foi o único que exemplificou na prática a existência desses 5 dons. Veja que Jesus é o supremo apóstolo, porque ele sai do céu e vem para a terra, ele é enviado para expandir o reino de Deus. Ele também é um profeta, aliás, ele é bem confundido, inclusive várias vezes, como um dos maiores profetas, e dentro do islamismo ele é considerado o maior de todos os profetas. Ele é um extraordinário evangelista, comunicador, conector de pessoas e ao mesmo tempo discipulador, né? Ele é o supremo pastor, diz os evangelhos, né? Ele é o pastor por excelência. E ele é um mestre de mão cheia. É tanto que, mesmo não tendo passado pela escola dos rabinos, ele é considerado um rabi, né? Um mestre, né? que tem um ensino extraordinário. Isso mostra que o EIPS não é apenas um conjunto de dom que Jesus dá ao seu povo, não, gente. É também a forma como o seu povo obtém a participação naquilo que ele próprio está fazendo. O que ele quer fazer através de nós também. Então, o ministério é sempre uma via de dois sentidos. O que se vê é uma relação e interação dos papéis e funções com orientação interna e também externa para capacitar e equipar a igreja para que ela chegue, então, a essa plenitude de Cristo. Quando é que a igreja chega a essa plenitude? Quando ela vivencia os 5 ministérios de Efésios 4, as 5 vocações de Efésios 4. Isso é extraordinário, porque dentro dessas 5 vocações, você pode colocar todos aqueles dons específicos que está lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e também em 1 Pedro. É tão fantástico essa realidade de Efésios 4, que catalisa todos os demais dons, porque em Jesus Cristo você vê a plenitude da igreja, porque a igreja agora vivencia essa realidade. Então, não é simplesmente Efésios 4 de que Deus está dando esses dons para nós. Não, é que à medida que a igreja vivencia esses dons, a igreja vivencia o ministério de Cristo em toda a sua plenitude. Então, você vai começar a ver um corpo que é perfeitamente projetado. Se você olhar Efésios capítulo 4:12, afirma que os dons espirituais são dados para preparar pessoas para a obra do serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Se você olhar nos versos anteriores, Paulo descreve aqui a encarnação e a ascensão de Jesus como a garantia do dom divino aos humanos, a fim de dar-lhes ali a capacidade de realizar essa importante tarefa. Alguns dos dons são mencionados a fim de exemplificar como os santos podem ser aperfeiçoados para o serviço cristão. E a palavra grega ali, que é a palavra aperfeiçoar, que é a palavra principal, né, é a tradução grega da palavra katatismon ou katartizo, que é traduzido como preparar, capacitar, aperfeiçoar, perfeitamente ajustado ou adaptado, completamente qualificado para um propósito específico. É exatamente isso que o texto está querendo dizer para nós. Se você quiser preparar a igreja, aperfeiçoar a igreja, né, ajustar a igreja,
adaptar a igreja de acordo com o ministério de Cristo, qualificar ela para esse propósito específico, catartizo, Efésios 4, gente. Essa palavra, ela foi usada por Paulo para descrever também o seu desejo de que os irmãos sejam perfeitamente unidos na mesma mente e no mesmo discernimento. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Jesus também usou esta palavra para significar o discípulo, aquele que é perfeito, que está como seu mestre. Você vai encontrar isso em Lucas 6,40. Então o verbo catartizo, ele aparece também em Mateus 4,21, exatamente até para descrever a atividade dos primeiros discípulos como pescadores, consertando as redes ali, preparando as redes, né? Gálatas 6, versículo 1 também. Essa expressão é usada para mostrar a restauração daqueles que são atingidos por alguma falha e agora passam por esse processo de regeneração em Cristo, né? Então, o que você percebe através dessa palavra catartizo, que é um chamado para edificação, para ajustar a igreja, para ela cumprir o propósito que Deus designou para ela? O que a gente vai encontrar é que os dons foram dados com o propósito de consertar os santos e uni-los. E à medida que essa igreja vivencia os dons de uma maneira intensa, essa igreja se une nessa diversidade e eles então chegam à maturidade. A maior parte das igrejas que tem muita dificuldade em vivenciar a realidade de igreja, o assunto dos dons normalmente é muito desconhecido e ele é pouco praticado, dos dons e dos ministérios. As pessoas ficam reféns de poucos departamentos com foco interno e perdem essa realidade tão abrangente de que Efésios 4 nos coloca. Esta é a obra de Jesus que ele quer fazer em nós, ele quer reparar, ele quer restaurar e ele quer nos preparar para um propósito específico. E como Paulo afirmou ali em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 9, a sua oração foi para que a sua perfeição, ou seja, esse ajuste completo, a completa qualidade do caráter, chegue a cada crente. Então a edificação dos crentes é outra missão ou função da igreja, tá, gente? Paulo explica que Deus deu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres para a igreja. E deu tudo isso para o devido equipamento dos santos para a obra do ministério. Portanto, gente, equipar crentes pode ser entendido como o objetivo principal no ministério de fazer discípulos. E talvez daí, surgindo de outras reflexões que a gente já fez aqui, o principal trabalho do obreiro assalariado é justamente equipar os crentes para a obra do ministério. E se você está equipando os crentes à obra do ministério esquecendo de Efésios 4, você está cometendo um equívoco grotesco da perspectiva do evangelho. Você precisa olhar para Efésios 4 porque ali destrincha mais ou menos não, de uma maneira bem forte, de como que você vai poder desenvolver esses ministérios e esses dons na vida da igreja. O trabalho de equipar é uma cooperação íntima entre Deus e os crentes no ministério. A gente já falou sobre isso aqui muitas vezes. E tudo isso é para dar poder para a tarefa. É o Espírito Santo que acrescenta esses dons espirituais para os crentes individuais e ele delega poder e atuação para que os crentes possam ser edificados, mas ao mesmo tempo abençoar outras pessoas, servir, ser um verdadeiro diácono, né? Esses carismas, né, esses dons da graça, eles não devem ser confundidos com as virtudes cristãs descritas como fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5. Eles são repartidos pelo Espírito Santo a quem ele quer e como ele quer. E eles têm como objetivo, gente, fortalecer os crentes em sua fé e capacitá-los para realizar o seu ministério na igreja ou entre aqueles que não conhecem a Cristo. Então a igreja ela deve ser construída numericamente, mas também em caráter, gente. E Efésios capítulo 4 chama essa realidade diante desse lado dúbio da igreja para que ela cresça numericamente, mas também em caráter. E os dons espirituais são dados para ajudar cada crente a encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. Deus dá ao seu povo dons do ministério espiritual a fim de equipá-los para testemunhar na comunidade e também ministrar dentro da igreja. Você vai perceber que os seguidores de Jesus hoje, né, eles precisam urgentemente buscar esses dons tão sinceramente quanto os coríntios o procuraram pela insistência de Paulo, quando você vai ver lá em 1 Coríntios 14, versículo 1. Esses dons sobre o ministério do Espírito Santo vão poder desenvolver muito a igreja, eles vão poder equipar os membros para o trabalho do ministério, incluindo ganhar pessoas para Jesus,
vão poder construir o corpo de Cristo, vão poder conduzir a unidade da fé e, como diz o próprio texto, ajudar para que possa ter mais conhecimento do Filho de Deus, porque à medida que você vivencia os 5 dons, você conhece melhor as suas atuações, de como que ele exerceu seu ministério na terra. Ao mesmo tempo, vai desenvolver a maturidade espiritual em Jesus e, por fim, vai sustentar o crescimento espiritual em direção à estatura da plenitude de Cristo. Bem, eu acredito que no próximo episódio a gente vai poder agora trabalhar um pouco melhor sobre como que a gente pode entender esses 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu sei que você está ansioso por isso, então espero te encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!